Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, e o verso é o número 14 em diante. A paz do Senhor a todos os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre algo interessante, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 26, verso 14, diz: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Por enquanto até aqui oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis a Tua palavra mais uma vez que será ministrada. Tu sabes, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração enquanto eu lia este texto. Enquanto eu meditava nesses versos, ó Pai, o Senhor sabe, ó Deus, tudo que Tu falaste com a minha vida. E a minha oração nessa noite é que da mesma maneira que o Senhor falou comigo, o Senhor possa falar com cada irmão e irmã que está na Tua igreja hoje. Senhor, que todo aquele, ó Pai, que for alcançado por essa palavra, possa ser, ó Deus, ministrado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e sair, Senhor, não da mesma maneira, mas transformado pelo poder que há na Tua palavra. Pai, perdoa as minhas falhas, ó Deus. Perdoa os meus pecados, ó Pai, porque eu reconheço que sou falho e pecador, mas careço mais uma vez nessa noite das Tuas misericórdias. Que o Teu perdão me alcance, que eu possa ser mais uma vez nessa noite um canal de bênção na vida de cada irmão e irmã que está neste lugar. Ó Deus, me usa como instrumento. É a minha oração juntamente com a Tua igreja. Prepara o coração, direciona cada vida, Senhor. Traz a mente, os olhos, ouvidos e tudo, Senhor, cativo a Tua voz. É o que eu lhe peço agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, irmão, glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava meditando na palavra do Senhor, nesses pequenos versos que nós lemos, e isso aqui é uma introdução para aquilo que o Senhor quer falar conosco, mas eu não poderia trazer essa mensagem antes de citar esse texto que nós acabamos de ler. Todos que aqui estão, creio eu, já saberem que o traidor foi Judas, um homem que andou lado a lado com Jesus, um homem que compartilhou dos milagres, um homem que compartilhou das maravilhas, que viu de forma natural, com os próprios olhos, aquilo que Jesus poderia realizar. Um homem que recebeu, assim como eu e você recebemos, o perdão de Deus, foi alcançado pelo Senhor com um chamado, e no meio de tudo isso, toma uma atitude que chama a minha e a tua atenção. Como pode alguém ter recebido tanto e mesmo assim trair o Senhor? Como pode alguém ter recebido tanto de Jesus e mesmo assim o ter vendido por algo tão pífio, tão insignificante? E então, com base nisso, o Senhor começou a me levar em alguns questionamentos, irmãos, porque nós estamos servindo ao Senhor há algum tempo e com o passar dos anos a tendência é nós questionarmos algumas coisas. E um dos questionamentos que Deus me fez, com base nesse pequeno texto que nós lemos, diz respeito a essa tradição que Judas, mesmo caminhando ali com Jesus durante o seu ministério, fez. E esse questionamento eu gostaria de compartilhar com você, algo que o Espírito Santo perguntou para mim. E ele dizia algo assim: qual
o valor de Jesus para mim e para você? Qual o valor de Jesus para a minha vida e para a tua vida? E eu queria que você, enquanto eu medito nessa palavra, começasse a refletir. Porque para Judas, e apesar de toda a caminhada, Jesus foi pesado por 30 moedas de prata. Bastaram 30 moedas de prata para que aquele homem que teve uma vivência com Jesus o traísse. E o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: qual é o teu preço? Olha para alguém e fala isso em nome de Jesus. Qual é o teu preço? O que você precisa para atrair a Jesus? Pode soar pesado, irmãos, mas é uma grande verdade. Nós não estamos falando aqui de um discípulo que estava distante. Nós não estamos falando aqui de um discípulo que nunca caminhou com Jesus. Mas nós falamos de alguém que era um apóstolo ensinado pelo próprio Jesus e mesmo assim em seu coração colocou em Jesus um preço. Talvez você diga no seu coração: não, mas para mim não há preço que pague Jesus. Louvado seja Deus por isso. Para mim nada pode substituir a Jesus, e nós louvamos a Deus por isso. Mas quantos há que não colocam um preço no que o Senhor representa para as suas vidas? Então, o que nós precisamos? Qual o preço? Para que nós possamos trair o Senhor, para que nós possamos deixá-lo, para que nós possamos entregá-lo. E o Senhor me levou a alguns exemplos aqui. Para muitos, de uma forma pejorativa, Jesus é trocado por um copo de cerveja. Basta um copo de cerveja que eu esqueço a minha vivência com Jesus e o traio por algo pífio. Para outros, basta um homem com um corpo escultural, uma mulher com um corpo escultural, que eu me esqueço do Jesus que eu sirvo e o traio. Para outros, basta uma maneira simples de ganho ilícito, que eu deixo Jesus de lado e toda a vivência que tenho com Ele e o traio, por causa de algo que vai me remunerar. E quantos de nós não caem às vezes com drogas, com bebidas, com prostituição, pecamos com os olhos, traímos de toda sorte de maneiras e colocamos um valor pífio naquilo que Jesus significa para nós. E então o Senhor me leva a meditar sobre isso. Para quantas pessoas não basta um pouco mais de dinheiro para deixar Jesus de lado? E talvez muitos de nós digamos: mas eu clamo tanto a Deus para ter uma situação financeira melhor. E eu já disse isso aqui: Jesus prefere você pobre salvo do que rico condenado. Tem muitos que Deus não vai permitir prosperar de maneira grande na terra, porque Jesus sabe que o dia que prosperarem, vão traí-lo. E é por isso que Ele olha para um jovem que diz obedecer a todos os mandamentos e fala assim: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens e me segue. E aí o coração daquele jovem foi pego, porque Jesus não valia os bens que ele tinha. E assim muitos de nós traímos o Mestre por uma casa. Eu queria tanto aquela casa, e quando Jesus te entrega a casa, acabou o Evangelho. Eu deixo de servi-lo. Eu queria tanto um carro novo, e quando Jesus entrega o carro, acabou o Evangelho. Traímos por coisas pífias, mas nós precisamos entender na nossa vida qual o valor que Jesus tem. Qual o valor que Ele representa, porque quando eu não tenho essa certeza, qualquer valor serve para que eu o traia.
Quando Judas Iscariotes chega e pergunta: o que vocês podem me dar para que eu entregue? Ele não tem um preço, mas ele tem no seu coração o desejo de o entregar. E eu queria dizer para você que muitas vezes não é nem o que você vai receber, mas o que você deseja no seu coração. Será que você deseja traí-lo? Será que você deseja trocar aquilo que você viveu com Jesus por algo que para você de momento soe ser melhor? E nós precisamos nos analisar. Muitos têm trocado Jesus por fama. Estavam firmes na presença de Deus e bastou a fama para que se desviassem. Venderam a Jesus pela fama, pelo poder, pelas posses, alguns até mesmo pela autoridade que exercem a partir do momento em que ganharam notoriedade. Então hoje eles são vistos. E aí o Jesus que os exaltou ficou de lado para dar lugar ao eu. E quantos não têm se vendido e vendido o próprio Jesus para que isso aconteça? E eu queria dizer para você, irmãos, que nós somos carne e todos nós estamos sujeitos a trair. Não é porque hoje nós nos encontramos na posição de servos, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, não é porque você se colocou na posição de servo que você jamais vá traí-lo. Porque o que faz nós estarmos firmes não é a posição que ocupamos, mas o desejo que há no profundo do nosso coração. Quando eu tenho desejo em ser alguém grande, quando eu tenho desejo de mostrar algo para alguém, então qualquer preço pode me fazer trocar o que Jesus significa na minha vida. E eu preciso tomar muito cuidado com isso. Quantos não desistiram de tudo aquilo que Jesus tem na vida deles, porque um preço foi pago para que eles se desviassem? Quantos pastores de renome não traíram Jesus por uma mulher? E vou mais além em dizer, até mesmo mulheres dentro da mesma igreja, da mesma denominação. Quantos homens que eram cheios do Espírito Santo não caíram devido à fama e o dinheiro? Coisas que vivem cirandando, como diz a palavra, o inimigo ele anda como um leão em derredor, buscando quem possa tragar. E se nós não vigiamos, o inimigo entra e destrói. Ele pega alguém que andava com Jesus, que conhecia os princípios, que sabia das promessas, e faz com que esse homem se encha e o venda por 30 moedas de prata. E os irmãos já se questionaram, por que 30 moedas? Foi algo que eu perguntei, Senhor, por que 30 moedas? E se você ler o livro de Êxodo, capítulo 21, vai dizer sobre isso. Ele vai falar que o preço de um escravo morto deveria ser restituído com 30 moedas de prata. Então, para aqueles homens, Jesus foi considerado como um escravo morto, e aí teve o seu preço restituído nas mãos de Judas com 30 moedas de prata. Algo tão pífio que quando Judas recebe, ele cumpre aquilo que tinha votado, mas no capítulo 27 a Bíblia vai dizer que este mesmo Judas se arrepende de o ter vendido. Porque todos nós estamos sujeitos a traí-lo, mas haverá o dia em que o arrependimento vai bater sobre o nosso coração, e esse dia pode ser tarde demais. Para Judas foi tarde. Os irmãos sabem o fim trágico desse homem. Mas o que me chama a atenção é que mesmo com um fim trágico, esse homem é marcado não por sua caminhada com Jesus, mas pela traição. E a forma como esse homem traz Jesus chama mais ainda a minha atenção, porque ele poderia simplesmente apontá-lo, mas a Bíblia diz que Judas beija o rosto de Jesus e assim o entrega. Quantos não estão ao nosso lado, não demonstram amor por cada um de nós e não nos traem por um beijo, demonstrando um carinho que não passa de falsidade? E
por que Deus está falando isso? Porque a partir de hoje nós temos que mudar. Eu queria que a partir de hoje cada irmão que aqui está vivesse em verdade aquilo que realmente sente. Não adianta eu dizer eu estou bem, sendo que eu não estou bem. Não adianta Judas dizer que estava tranquilo, sendo que no seu coração já havia um desejo. Ele precisava procurar ajuda. Mas não, ele decidiu trair. Que nós possamos decidir pela ajuda e não pela traição, irmãos. É chegado o momento de decidir diferente. E então agora, para que você entenda melhor, nós já entramos aí no contexto da mensagem. Eu queria que você continuasse lendo no mesmo capítulo 26, o verso 57 em diante, que vai acontecer logo após Judas o entregar. A Bíblia diz: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Até aqui. Irmãos, após Judas entregar e trair Jesus, a Bíblia diz que então o pegaram e o levaram para uma casa, como nós lemos. Mas quando Jesus é levado, todos os discípulos que estavam com ele o abandonam. E sabe por que isso me chama a atenção? Porque no momento da glória você está rodeado por muitos, mas no momento da queda ninguém vai estar com você. Fala para alguém perto de você assim: ó, a tua força precisa estar em Deus. Quando a situação aperta, irmão, não tem ninguém. Você pode olhar para onde quiser. Eram apóstolos, mas o risco de morte era iminente. Então saíram, abandonaram. Mas a Bíblia diz que Pedro era alguém que continuou seguindo. Pedro continuou indo atrás de Jesus. Mas o detalhe é, Pedro não seguia próximo, ele seguia de longe. E quantos hoje na igreja não estão como Pedro, seguindo de longe? Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai vir alguém, se não vai. Vamos ver se a mensagem é boa, se não é. Se o louvor vai mexer com o povo ou não. Se eu adoro ou não. Vamos ver o que dá, seguindo de longe. E eu queria falar algumas coisas para você sobre a distância. Quando você está longe de alguém, irmão, você não consegue ouvir direito a sua voz. Sabe o que isso significa? Como Jesus vai comunicar com alguém que está seguindo de longe? Tem muitos. A obra está acontecendo aqui e ele está na esquina de baixo. Não vai entender nada. Porque os mistérios são para aqueles que acompanham de perto. Jesus não quer que você sirva de longe. Não é de longe, irmão, é de perto. Jesus precisava de companheiros. Jesus precisava de homens que estavam dispostos a se entregar a ponto de morrer por ele. Assim como Pedro diz pouco tempo antes. Ele fala para o mestre assim, ó: eu posso ir até a morte contigo. E Jesus diz a famosa frase: antes que o galo cante, tu me negarás. Porque quando os homens estão perto de Jesus, eles estão cheios de Deus, estão confiantes, depositam ali em Jesus a sua esperança e nada os abala. Assim é quando eu estou próximo de Jesus, mas quando eu sigo de longe, basta uma palavra e eu nego, basta 30 moedas e eu vendo, basta um copo de cerveja e eu caio, uma mulher e eu fornico, eu faço coisa errada. Porque eu estou seguindo de longe. Tem homens e mulheres que estão servindo a Jesus de longe e estão caindo porque já não ouvem mais a voz de Deus. Já não ouvem mais a voz do Senhor. Já não sentem mais o Espírito Santo. Por quê? Porque se venderam para o mundo.
se entregaram para o diabo. Judas se deixou levar. Judas se vendeu por algo que já existia no seu coração. E nós temos que olhar para dentro de nós. Pedro continuou servindo. A Bíblia não diz que Pedro parou de seguir, não, ele continuou seguindo. E tem muitos que ainda estão seguindo a Jesus. Tem muitas igrejas lotadas, mas não tem intimidade, não tem unção, não tem poder, não tem mudança de vida, não tem consagração, não tem vida com Deus. Por quê? Porque é mais bonito servir de longe e ver o que vai dar. Vamos ver se aquele pregador que vão levar lá vai dar movimento. Vamos ver se aquele homem vai revelar o que eu quero que ele revela para mim. Porque se ele revelar, Deus falou comigo. Não, irmão. Deus quer revelar a palavra dele dizendo para você: é tempo de mudar de vida, é tempo de se arrepender, é tempo de consertar, pôr a casa em ordem. O diabo está bramando. Se você estiver seguindo de longe, você vai ouvir mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Está na hora de chegar próximo, irmão. Intimidade é para poucos, mas Deus quer você, em nome de Jesus. Quando você está pertinho de alguém, sabe o que acontece? Quando você está reunido em um lugar frio, e a comunhão do lado de pessoas traz o quê? Calor. Porque você está reunido. Quando você está reunido, traz calor. Assim é quando você está reunido com um crente cheio do Espírito Santo. Você ouve um glória do lado de cada igreja, um aleluia do lado de lá da igreja, alguém com a mão para o alto dando glória a Deus, alguém orando em mistério, e isso vai trazendo o quê? Calor. Que calor é esse? Fogo do Espírito Santo. É chegado o momento de nós aquecermos esse lugar, irmão. Não é com fogo estranho, é com a presença de Deus. Eu preciso permitir o Espírito Santo tocar, mas quando eu sigo de longe, não tem mais fogo. Pelo contrário, tem frieza espiritual. Fala para alguém perto de você assim, ó: você se sente frio? Se ajunta com um crente cheio do Espírito Santo que você vai pegar fogo em nome de Jesus. Nós temos que andar juntos. A Bíblia diz que é melhor andarmos de 2 em 2, por quê? Porque o servo tem uma paga melhor. De 2 em 2 nós temos que andar, porque um fortalece o outro. Se um cair, o outro estende a mão. E assim nós avançamos. Mas quando eu sigo de longe, eu não quero ninguém perto de mim. Então eu fico frio. Já não quero glorificar mais, já não quero cantar mais, já não quero orar mais, já não quero chorar mais. As pessoas olham para mim, eu já penso que estão me encarando, que estão me julgando, que estão... Irmãos, abra o entendimento. Jesus quer que você se salve, não que você se perca. Judas se isolou. E a paga dele, do seu próprio pecado, foi se enforcar. E Jesus não quer que ninguém aqui morra. Pelo contrário, Ele quer trazer vida e vida em abundância. Mas o que acontece é, quando eu estou andando longe, a frieza começa a bater no meu coração, eu me distancio de Jesus e eu começo a ouvir um pouco mais as vozes do mundo. E sabe o que a voz do mundo diz? Vamos beber, vamos se drogar, vamos para a balada. Sua esposa não vai ficar sabendo, seu marido não vai ficar sabendo, seu patrão não vai ficar sabendo, seu filho não vai ficar sabendo. Ninguém precisa saber, mas diante dele todos vão ter que prestar conta. A Bíblia diz isso. Talvez você consiga se esconder do patrão, do marido, da esposa, do filho, de todo mundo, mas diante dele a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes. Ele consegue ver, irmão. Ele consegue ver alguém que tenta se esconder, mas não tem como. E quanto mais longe eu sigo Jesus, mais fácil de eu praticar o pecado. Porque quem está perto tem compromisso, quem está longe não está nem aí. Aprenda a seguir de perto. Aprenda a seguir junto de Jesus. Porque quem está longe, quantos se lembram da passagem onde o apóstolo Paulo está pregando e tem um jovem na janela? Quantos se lembram? Passagem, Paulo está pregando e tem um jovem na janela. Alguém lembra?
Eita glória, vou trazer essa palavra então. Aleluia. Jovem está lá pregando e tem um jovem na janela sentado ali. Ai meu Deus, eu não aguento mais, estou dormindo. E começa a querer dormir, E aí Paulo está pregando, a Bíblia diz que o discurso se estende, porque Deus vai dando graça, ele vai soltando. Ô glória, ele vai ministrando. E quando ele termina ali, ele está no meio da ministração, o jovem catapum, cai. Segundo andar, cai. Pum. E quando esse jovem cai, ele morre. Imagina, a igreja para, né? Acabou a mensagem. Paulo está pregando, o jovem caiu, morreu, então Paulo vai até o jovem. Se fosse eu, acho que eu não orava não, né? Paulo olha para aquele jovem morto porque dormiu durante a mensagem, não estava dando valor na palavra. E ora, e aquele jovem ressuscita. E Paulo volta a pregar, aleluia. E Paulo volta a ministrar, irmão. E todo mundo fica maravilhado porque Deus era com Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que está longe, está ouvindo as vozes do mundo e começa a se sentir atraído por essas vozes. Eu não vou no culto não, hoje é dia de Netflix, vou assistir minha série. Eu não vou no culto não, hoje eu acho que vai passar um jogo que vai ser legal, vou assistir o jogo. Eu não vou no culto não, porque eu estou cansado. Quando você está servindo de longe é assim, tudo parece ser mais atrativo que a presença de Deus. Mas quando você está pertinho, você pode estar arrebentado. Você vai lembrar do versículo que diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Não importa o estado que você chega, irmão, importa como você vai embora. Quando você entende que Deus tem um plano na tua vida, você não desiste, não vende, não negocia. É dessa maneira que você se mantém, porque quanto mais longe, maior a facilidade de eu pecar. E então nós temos que servir de pertinho, e Pedro foi se distanciando. Quanto mais longe eu estou de Jesus, mais perto eu fico do mundo. Você já percebeu? Quanto menos responsabilidade você tem na igreja, mais fácil é de se desviar. Porque quando você tem responsabilidade, você não busca só por você, você busca por você e pelos outros. Mas quando você não tem responsabilidade nenhuma, só busca pela tua vida, a maioria não busca. Desiste, desanima, entristece, para. Mas nós não, porque nós estamos servindo a Jesus de perto. E então, irmãos, a Bíblia vai falar sobre Pedro. E eu não vou ler todo o texto, senão vai ficar muito extenso, irmãos. Mas Pedro só precisou de uma pergunta. Uma pergunta para atrair Jesus. Olha que nós estamos falando de Pedro. Nós não estamos falando de Judas, estamos falando de Pedro. Judas negociou, vendeu e traiu. Pedro disse para Jesus: eu vou contigo até a morte se preciso. E Jesus falou: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas ele achou que estava pronto. Pedro achou que já tinha se convertido, porque eu andei contigo, mestre, desde o princípio. Pedro achou que estava preparado, assim como muitos de nós. Eu estou pronto, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei como eu devo servir. E sabe o que nós aprendemos com esse texto aqui? Nunca estaremos prontos o suficiente. Deus sempre tem algo para te ensinar. Sempre, sempre. Nunca nós estaremos prontos. Porque quando alguém se aproxima de Pedro e ele servindo de longe, pergunta: você estava com ele? Sabe o que Pedro diz? Não. Eu não conheço. Na primeira oportunidade, Pedro o nega. Um homem que tinha visto Jesus levantar os coxos, curar os enfermos, realizar milagres e maravilhas, curar até mesmo a sua sogra. Mas na primeira oportunidade, na primeira pergunta, esse mesmo Pedro diz que não o conhecia. E quantos de nós não somos da mesma maneira? Basta a situação ficar estreita que nós negamos a Jesus. Basta a situação ficar desconfortável que nós negamos a Jesus. É chegado o momento de não negar, irmão.
de não negociar a tua fé, de não mudar o teu posicionamento, porque Jesus espera isso de mim e de você. Ele chegou até mesmo a jurar que não conhecia Jesus, já pensou? A situação ficou tão estreita para Pedro que ele chegou a jurar: eu não o conheço. Imagina a situação para um homem que caminhou com o mestre, chegar a jurar que não o conhecia. Porque é assim, quando eu sirvo de longe, eu passo a duvidar da provisão de Deus. Quando eu estou pertinho de Jesus, eu não temo um mar revolto. Quando eu estou pertinho de Jesus, eu não temo a seta que voa, como diz a palavra. Mas quando eu estou servindo de longe, ou seguindo de longe, tudo me abala. Qualquer situação, qualquer problema me abala. E assim foi Pedro, ele ficou abalado. Mas tem uma coisa, irmãos, que chama a minha atenção e a tua, como servo de Deus, e nós não podemos disfarçar. Versículo de número 73, desse mesmo capítulo, diz: e logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos, as pessoas precisam ver Jesus na nossa voz. E Pedro não precisou falar muito mais, eles reconheciam Jesus em Pedro. E o que chama a minha atenção aqui é: a nossa fala reflete Jesus. Será que as pessoas têm reconhecido Jesus na minha fala e na tua? Será que a maneira como nós falamos passa às pessoas que recebem a presença de Deus? Porque é necessário que isso aconteça. A nossa maneira de falar tem que denunciar a nossa fé, porque se isso não acontecer, nós somos apenas mais um. Quando eu falo, as pessoas têm que saber que eu sirvo a Deus, pela minha maneira de falar. Quer dizer que você não pode falar certas coisas, isso e aquilo. Irmão, a tua maneira de falar tem que mostrar Jesus. Quando a minha maneira de falar mostra Jesus, verdadeiramente eu sou reconhecido por Ele. Mas aqui fala também sobre a fraqueza desse homem. Mesmo quando falaram isso para esse homem, a Bíblia diz que depois que falam isso, que ele é questionado mais uma vez, que falam que a fala daquele homem denunciava, a Bíblia diz que ele pragueja contra a pessoa: não, eu não conheço. E mais uma vez ele nega aquilo que ele demorou anos para construir, que é intimidade que ele tinha com Deus. E assim é nas nossas vidas. Você pode caminhar por anos com Deus, mas se você negá-lo, se você tomar alguma atitude que o afaste, automaticamente você perde a característica de ser alguém cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que bastou ele negar, o galo cantou. Bastou ele negar, o galo cantou. E quando o galo canta, aquele homem se desespera, porque ele lembra. E o que eu acho maravilhoso em Jesus é isso: ele nunca realiza nada sem dar sinais. Antes de Pedro cair, ele falou: você vai me negar. E ele, cheio de si: vou contigo até a morte. E então foi passado exatamente as etapas que Jesus tinha dito. Negou uma vez, negou duas vezes, negou a terceira vez, e o galo cantou. E quando o galo canta para esse homem, é um estopim da concretização daquilo que o próprio Jesus havia falado. E quantas vezes não parece que o galo está cantando na minha vida e na tua, irmãos? Tem momentos que parece que eu estou ouvindo o galo cantar. Jesus já me mostrou alguns sinais, e aí em determinado momento que eu vou tomar alguma atitude, alguma coisa me é mostrada e eu falo: verdadeiramente Deus me mostrou.
Verdadeiramente Deus me direcionou. Agora a escolha é minha. Negar ou cumprir a vontade de Deus? Negar ou realizar aquilo que Deus tem na minha vida? E Pedro teve o discernimento de não se perder como Judas. Os dois passaram por situação parecida. Um vendeu, o outro traiu. Mas dois finais totalmente diferentes. Um entendeu o que Deus tinha. E quando o galo canta, a Bíblia diz no verso de número 75, que esse homem lembrou-se das palavras de Jesus, que dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, a Bíblia diz que esse homem chora amargamente. Fala para alguém perto de você assim, ó: esse choro traz arrependimento. Batia no peito e dizia: eu vou até morrer. Um probleminha, negou 3 vezes. Talvez você esteja nessa noite como Pedro, batendo no peito e dizendo: pode vir que eu estou com Jesus até o fim. Basta um probleminha, vai negar. E Jesus quer te preparar, irmão, porque o dia mau, Ele já falou que viria sobre todos nós. Dia mau vem sobre mim, vem sobre você. Dia mau chega para mim, chega para você. Mas como nós lidamos com ele, vai falar muito a respeito da nossa fé. Pedro, diante do dia mau, disse que não conhecia Jesus. Mas então o galo canta, ele cai em si. A Bíblia diz que ele faz o quê? Vai chorar. E é isso que falta em muito crente hoje. Porque ele sabe da condição dele, ele sabe que pecou, ele sabe que falhou, mas ele não tem a humildade de reconhecer isso. A coisa mais difícil de você ver numa igreja hoje é um crente chorando. E se você conversar com os antigos, eles vão dizer assim: ó, no meu tempo, os crentes levavam uma toalhinha para o culto. Por quê? Porque durante o culto, quando a mensagem começava, quando o Espírito Santo começava a falar, eu enxugava as minhas lágrimas. Mas hoje é tudo tão natural que já não há mais essa necessidade, porque nós estamos com o coração endurecido. E é momento de voltar, como Pedro entendeu e voltou a chorar pelo pecado. Quantas vezes nós não vemos o próprio Deus convocando: chorem os ministros, chorem os sacerdotes, convocando toda uma nação a se arrepender. E hoje nós queremos o mover, mas não queremos o arrependimento. Nós queremos a manifestação da glória de Deus, mas não queremos manifestar publicamente as nossas falhas. E eu quero dizer para os irmãos que Deus só vai manifestar a glória quando nós manifestarmos as nossas falhas, porque através da confissão do pecado há perdão, através do arrependimento há perdão, através da mudança de direção há perdão. Mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer. Pedro, um dos discípulos mais ousados do Evangelho, precisou chorar amargamente e voltar para o caminho. Quem somos eu e você para não fazermos o mesmo? Então eu quero dizer para os irmãos que a oportunidade de reconhecer está na minha mão e na tua. O destino das nossas vidas está nessa escolha. Eu posso colocar uma corda no meu pescoço de maneira espiritual e me matar. Não vou sentir mais a presença de Deus, vou servir de longe, deixa a vida me levar, como a maioria. Ou eu posso dizer: Deus, eu reconheço, eu neguei. Eu reconheço, eu falhei. Eu reconheço, eu caí. Eu preciso do Senhor, me ajuda. Porque o final desse homem é um plantador de igrejas, um defensor do Evangelho, alguém que morre como mártir, dizendo que a vida realmente valia menos do que o Deus que ele servia. Quantos de nós não precisamos nessa noite tomar essa decisão?
E eu convido você a se colocar de pé hoje, em nome do Senhor Jesus. É uma escolha, irmãos. Você pode sair daqui como Pedro ou como Judas. Você pode sair daqui como alguém que reconhece o pecado ou como alguém que simplesmente prefere desistir. O choro não é vergonha. O choro é a alegria daquele que se arrepende. Tem muitos que não têm a humildade de reconhecer, mas se precisar chorar hoje, chore diante de Deus e não no fogo do inferno. A melhor coisa que nós podemos fazer é chorar diante de Deus. Já foi citado nessa noite a parábola do rico e Lázaro. A oportunidade de arrependimento é enquanto estamos vivos. Porque depois que morreu, Lázaro pode até se arrepender no Hades, mas já não há mais perdão. O momento de buscar pelo perdão é hoje. O momento de buscar pelo perdão é agora. E se assim você deseja, assim como Pedro o fez, chorou amargamente, tomou uma atitude, eu convido você a orar hoje, onde você está, dizer: Senhor, a minha condição é essa, Pai, mas faz a tua obra na minha vida. Eu creio que da mesma maneira que o Senhor operou na vida de Pedro, o Senhor pode operar na minha. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua igreja, Senhor, que mais uma vez ouviu a tua palavra e entendeu, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor ministrou. Senhor, tu conheces a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Tu sabes, ó Pai, aqueles que estão firmes em ti. Tu sabes, Senhor, aqueles que estão distantes. Tu sabes, ó Pai, aqueles que estão prestes a desistir do chamado, aqueles que estão animados em te servir. Tu conheces, ó Deus, cada coração, ó Pai. E a minha oração sobre a tua igreja é que o Senhor traga sobre cada vida, Senhor, o reconhecimento, ó Pai, que aonde há pecado, Senhor, o Senhor possa operar com perdão. Que aonde há tristeza, Pai, o Senhor possa operar com alegria, Senhor. Que aonde, ó Pai, há dor, Senhor, que o Senhor possa trazer cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, Pedro foi um homem tão usado, Senhor, tão poderoso em palavras e obras, e mesmo assim esteve propenso a cair. Ó Pai, quem dirá nós, Senhor? Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Perdoa, Pai, os momentos em que nos desviamos da tua vontade, que deixamos de cumprir o teu propósito. Senhor Deus, em nome de Jesus, faz o teu reino avançar nas nossas vidas. Senhor, que haja quebrantamento. Se necessário for, Senhor, nos leva a chorar, ó Pai. Se necessário for, Senhor, nos leva a correr lágrimas, Pai, para que através dessas lágrimas o perdão nos alcance, Senhor. Mas não permita que o teu povo saia da tua presença como Judas, ó Pai, que foi, Senhor, se entregar nas mãos do inimigo, que foi, ó Pai, tirar a sua própria vida. Senhor, que não desejou, ó Pai, um caminho perfeito, mas decidiu no seu coração o vender, Senhor. Que não possamos vender a tua presença, Pai, que não possamos negociar a nossa fé, independente do preço, Senhor, que o inimigo esteja disposto a pagar, que nós possamos estar firmes e alicerçados em ti, Senhor. Que nada nos abale, ó Pai, mas que nós possamos nos manter em pé, porque é o Senhor quem nos sustenta. Senhor, que sobre todo aquele que está seguindo de longe, que o Senhor traga para perto, Pai, em nome de Jesus. Derrama intimidade no meio da tua igreja. Derrama, Senhor, poder no meio do teu povo, ó Pai. E que através do arrependimento, Senhor, vidas sejam cheias do teu Espírito Santo. No nome santo de Jesus, ó Pai, prepara a tua obra para aquilo que o Senhor tem a fazer nesse lugar. E que o teu nome venha a ser glorificado em tudo, Senhor. Que esta palavra, Pai, fique cravada no coração dos teus filhos e que nenhum deles se perca, Senhor. É a minha oração, ó Pai, sobre a tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.